Bem, bom dia. Vamos aqui iniciar uma aula que fala da Guerra Fria e especificamente do fim da Guerra Fria, né? Do processo que vai dar ali origem ao final da Guerra Fria, o que a gente costuma chamar de fim da ordem bipolar. A gente já vem estudando a Guerra Fria, né? Ela ocorre no pós-Segunda Guerra Mundial, e os atores, os principais atores envolvidos, né? As lideranças do capitalismo e do socialismo da época, né? Estou falando dos Estados Unidos e todo o seu grupo, que era liderado por ele, e, do outro lado, né, os socialistas, tendo ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pois bem, quando é que começa a se desenhar um cenário de crise? Porque primeiro vem a crise dos modelos, né, para depois a gente poder visualizar o fim dessa ordem bipolar. Bem, o que aconteceu? Né? É que depois da guerra, depois dos planos de recuperação econômica de ambos os lados terem sido fundamentados e terem se alicerçado, deram muito certo durante os anos 50, 60, né? A gente já viu também que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, enfim, a União Soviética, se organizaram e começaram a extrapolar. Essa Guerra Fria, ela não não virou um confronto direto entre as nações, entre as potências e entre os lados, mas ela extrapolou porque, além das influenciações econômicas que cada uma das lideranças, né, cada uma das potências exercia sobre os seus liderados, houve um forte empenho de cada um dos lados para se envolver na chamada corrida armamentista, o desenvolvimento das tecnologias, né, o avanço e o domínio sobre o mundo, né, espacial, sobre, né, o além, né, a esfera extraterrena, né, tanto de um lado quanto do outro. Né? Grandes avanços puderam ser vistos, né, e louváveis nesse período, apesar da tensão ter estado presente a todo momento. Mas é justamente aí que eu quero chegar. Tanto o lado capitalista quanto o lado socialista, cada qual em uma determinada proporção, desenvolveu fortemente a corrida armamentista, os avanços tecnológicos para o domínio do espaço. Só que cada um, ao seu modo, deixou, de alguma forma, de investir, né, na política e na economia. E tanto o capitalismo quanto o socialismo enfrentaram crises severas. Essas crises elas começam a se apresentar nos anos 70, né? E vão ter os seus desdobramentos nos anos 80, e em 1991 a gente tem uma grande inflexão, que é o fim do socialismo real e, portanto, o fim da Guerra Fria. Mas vamos entender isso melhor. Vamos lá. De 45 a 70, um ciclo de prosperidade mundial. Socialistas e capitalistas cresceram cada qual ao seu modo. Nos anos 70, os modelos econômicos, tanto capitalista quanto socialista, começam a apresentar sintomas de crise. Os Estados Unidos, que liderava o capitalismo, enfrentou nos anos 70 déficit orçamentário e problemas com a balança comercial. O déficit orçamentário quando os gastos do Estado superam os valores arrecadados num dado, né, período. Né? E aí o que acontece? Né? Ali nos anos 70, os Estados Unidos têm que abrir mão da paridade dólar-ouro, desvalorizando assim, então, sua moeda frente a outras moedas de países que, né, faziam parte do bloco capitalista, como a Inglaterra e o Japão. Quer dizer, o dólar ficou desvalorizado em relação à libra esterlina, né, inglesa, e ao iene japonês. Né? E a crise capitalista, quer dizer,
esse déficit na balança comercial estadunidense, portanto, trazia os reflexos dessa crise para o mundo todo, para o mundo capitalista, começam a se agudizar, presta atenção, isso é importante, em 1973, com a crise mundial do petróleo. O choque do petróleo, vale a pena a gente aprofundar isso em leituras, depois eu vou disponibilizar um texto, é quando o petróleo entra em crise, os valores do petróleo sobem absurdamente por conta ali da crise com o Oriente Médio. E também, do lado socialista, um modelo de planificação, aquele modelo de estabilidade econômica russo e, portanto, soviético, para ficar melhor dizendo, esgota-se. A indústria soviética ela não acompanha o desenvolvimento do setor de bens de consumo. E aí nós temos um problema. Burocracia alta, grande burocracia, falta de criatividade e falta de agilidade. O sistema acaba comprometido. O que acontece, gente, para a União Soviética? O que tinha ali? Qual era um grande problema? Você tinha, então, gente querendo consumir, tendo, de alguma forma, como consumir, mas você não tinha produtos, você não tinha um dinamismo, você não tinha uma oferta, você não tinha uma variedade a ser oferecida. Isso foi começando a gerar problemas, e isso vai se somando a outros problemas, principalmente com relação à questão das liberdades. É um Estado castrador. O regime soviético ele castra liberdades, enquanto o capitalismo vende liberdades, ou promete liberdades. O que acontece? Eu já falei e vou repetir. No plano geral, tanto os Estados Unidos, liderando os capitalistas, quanto a União Soviética, liderando ali os comunistas, eles tiveram muito tempo preocupados com a corrida armamentista e deixaram sua política econômica e social um pouco de lado. O socialismo, então, começa a apresentar sinais de colapso já para o final dos anos 70, e isso vai de alguma forma se fortalecer e ficar mais claro para todo mundo no início dos anos 80. O capitalismo viveu uma crise profunda ali em 74, 75, mas em 79 acabou se recuperando por conta da adoção de medidas neoliberais. O neoliberalismo vai ser uma política que vai ser trazida para os Estados Unidos pelo presidente Reagan e que vai ser adotada pela Margaret Thatcher. E, de alguma forma, vai ser seguida, vai ser uma receita amarga, seguida pelos principais países desenvolvidos e capitalistas, e com reflexos seríssimos nos países em desenvolvimento. A gente vai poder assistir isso, inclusive, num documentário que eu vou passar, que é a proposta da nossa próxima aula, o Encontro com Milton Santos. Então, voltando a falar aqui, os socialistas começaram a viver essa crise no final dos anos 70 e no início dos anos 80 isso já estava muito forte. Os capitalistas conseguiram adequar a sua crise dentro dessa política do neoliberalismo. Então, o Estado neoliberal é aquele que investe pouco em educação, saúde, em bem-estar social, e traz de volta o liberalismo como base. Os socialistas, então, perceberam então sua economia estatal planificada bastante limitada ali diante dessa crise do final de 70 e início dos anos 80. Produção lenta, dependente do Estado e dos seus fornecedores.
falta de mercadorias, matérias-primas também escassas, até mesmo no campo da agricultura, viu? E isso no final dos anos 70. Então, todos os países socialistas estavam numa encruzilhada, né? O socialismo como grande líder, né? Partindo ali da Rússia, não conseguia oferecer os chamados benefícios a todos os países que estavam dentro da sua colcha, né? Ou que apoiavam o socialismo e que eram, né, apadrinhados a eles. As indústrias acabavam ociosas porque faltava matéria-prima. Também faltava alimento. Isso tudo acabou sendo um custo, né, militar daquela Guerra Fria. A população, né, tinha condições até de consumir, mas faltava a produção. Nos anos 80, por exemplo, o leste europeu socialista dispunha de dinheiro, mas não tinha o que comprar. Aí vem um importante movimento feito pelos socialistas ou soviéticos. 1985, a figura reformista de Mikhail Gorbachev, né? Ele promove uma grande alteração na estrutura política e socioeconômica da União Soviética. Ele propõe aquilo que na época ficou conhecido como pacote, mas na verdade era muito mais do que um pacote, né? Era um grande plano de modificação econômica, a chamada perestroika, né? A economia de mercado. Quer dizer, os socialistas, então, estavam aderindo à economia de mercado. Uma aproximação clara do socialismo com regras econômicas do capitalismo. Mas Gorbachev teve uma grande tarefa, uma inusitada tarefa. Convencer o PC, o Partido Comunista, a entrar nessa onda. Não foi fácil. Mas aí Gorbachev vai desenvolver aquilo que ficou conhecido como transparência. Chamava glasnost, né? Um conjunto de reformas políticas que concederam liberdade de expressão, informação e organização política até então contidas pelo regime socialista, porque o regime era fechado. Então, a circulação de ideias, de informações e a questão da liberdade sempre foi meio confusa, sempre foi tolhida. Então, a glasnost era uma abertura importante. Gorbachev também deixava claro que era um plano de austeridade, né? Redução de gastos públicos, né? E foram divulgadas nesse período, né? Início dos anos 80, diversas imagens e fotografias do Gorbachev e o Ronald Reagan, né? Sinalizando ali que socialistas e capitalistas se aproximavam de alguma forma, né? Acordos de desarmamento, né? O perigo de uma terceira guerra mundial sempre esteve presente no cotidiano durante o período que foi de 1945 até 91, né? Toda a Guerra Fria. No entanto, no início dos anos 80, houve uma certa aproximação entre essas duas potências, sinalizando que acordos de desarmamento seriam aceitos, ou que isso diminuiria de alguma forma aquela Guerra Fria. Os efeitos, né, da perestroika, da glasnost, né, de toda a chegada desse projeto do Mikhail Gorbachev foram sentidos no final dos anos 80, né, principalmente em países do leste europeu, que viveram, né, a queda dos governos socialistas e houve um processo de democratização, né? Então, eleições livres, diretas, foram percebidas, né, no leste europeu, porque havia uma discrepância, gente,
chamam a atenção. O socialismo real, ele, na verdade, ele era bem diferente daquele socialismo teórico, porque, apesar de ser socialismo, existia desigualdades, né? Enquanto alguns países, como a Rússia, tinham alguns privilégios, outros países associados ao domínio socialista no período da Guerra Fria enfrentavam maiores dificuldades, né? Então, o que é que a gente começa a perceber no final dos anos 80, sobretudo 89, é um momento muito importante por conta da derrubada do Muro de Berlim, né? Uma mudança na geografia da Europa, mas também uma mudança na geografia do mundo. Eu deixei em PDF anexado aqui na plataforma 2 mapas. Um que mostra exatamente como era o mundo sobre os domínios, né, de capitalistas de um lado e socialistas de outro, o mapa mundo da Guerra Fria e o mapa mundo após a Guerra Fria, ou seja, após 1991. Né? Eu chamo a atenção de vocês para a data de 9 de novembro de 1989, a queda do Muro de Berlim, que é muito significativo porque o Muro de Berlim dividia a Alemanha em 2. A Alemanha oriental e ocidental. A ocidental dominada pelos Estados Unidos, ou influenciada, e a oriental dominada pela União Soviética. A queda do Muro de Berlim foi um passo estratégico importantíssimo para que em 3 de outubro de 1990 ocorresse de fato um processo de reunificação da Alemanha, né? Em 90, a Rússia elegeu o ultra-reformista Boris Yeltsin, né? Presidente da Rússia. Ele vai fazer com que a Rússia saia da União Soviética. Na verdade, a saída da Rússia da União Soviética só foi um sinal de que a União Soviética estava ruindo definitivamente, né? As 15 repúblicas soviéticas ou socialistas, né, acabaram proclamando as suas independências. A Tchecoslováquia, por exemplo, se dividiu em 2, República Tcheca e Eslováquia, e a Alemanha foi reunificada. A Iugoslávia, existiu um país, vocês vão ver no mapa da Guerra Fria, existiu um país chamado Iugoslávia. A Iugoslávia foi fragmentada em 6 países: Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Sérvia e Montenegro. Né? E aí a gente tem uma nova geografia mundial. E aí aponta para um novo momento. Todo mundo já ouviu falar, porque todos vocês, né, ou a maioria de vocês, acabou nascendo sobre os domínios da época da globalização. Globalização, um termo cunhado pela primeira vez academicamente nos anos 80, 84, né? Foi nessa época em que surgiram alguns estudos sobre a questão do Big Brother, né? O grande irmão, quer dizer, está tudo dentro dessa lógica, né? Não tem nada a ver com programa de televisão, tá? O programa de televisão só pegou o nome, né? Tem um livro, inclusive, do Orson Welles, que fala, né, sobre esse assunto. Mas vocês podem comprovar no mapa que está em PDF, né, ver os mapas antes da queda do Muro de Berlim e o mapa após o Muro de Berlim. E ali vocês vão perceber, então, como essa geopolítica se transformou. O que a gente pode perceber é que, com o fim da Guerra Fria, a bipolaridade geográfica, geopolítica e geoestratégica que existia vai dar lugar a um vazio que logo, logo vai ser encarado como uma espécie de unipolaridade, um único hegemon. Quem seria essa hegemonia? Os Estados Unidos, né? Com toda a teoria da globalização, o mundo sem fronteiras, né? Que a gente está tão acostumado a ouvir falar e que vamos nos aprofundar nas próximas aulas.
Mas, no entanto, essa globalização dentro do capitalismo, né, esse mundo sem fronteiras, ele não é baseado em igualdades. Por isso eu costumo falar em globalizações. E é por isso que eu estou propondo para vocês, no dia 20 de abril, assistir ao encontro com Milton Santos, um geógrafo brasileiro muito importante que estudou as desigualdades do capitalismo. E ele vai apontar para as contradições do termo globalização. Então, nós vamos começar a estudar a globalização pela negação do termo, mostrando o quanto essa globalização ela tem de contradição. Né? O Milton Santos escreveu, inclusive, um livro muito importante chamado Por Outra Globalização. Então, espero que a gente tenha encerrado bem essa questão da Guerra Fria, explicando como o mundo sai dessa bipolaridade e passa para essa, né, unipolaridade, que muita gente vai chamar, né, de globalização, mas eu chamo a atenção para vocês, e a gente está vivendo isso hoje, em tempos de pandemia, como essa unipolaridade ela não está tão presente, porque você já tem outros sujeitos, outros atores, né, nessa questão da disputa dos mercados e da economia, das lideranças econômicas mundiais. Né? Nós temos os Estados Unidos, mas nós temos a China também hoje como uma potência. Temos outros países do mundo. Né? E em tempos de pandemia, a gente não pode arriscar quem seria a nova potência e como é que o capitalismo vai se reestruturar diante a tudo isso. Fecho a aula, o vídeo já está um pouquinho grande, dizendo para vocês do plano de aula, né, da aula de hoje, né, esse vídeo, os mapas, né, os mapas mundi antes e depois da queda do Muro de Berlim, durante, então, um mapa mundo durante a Guerra Fria, pós-Guerra Fria. Tem lá também alguns exercícios do livro didático e já aponto, né, também vou deixar lá para quem já quiser adiantar a aula do dia 20, que é o documentário Encontro com Milton Santos, do Silvio Tender, e que vai ser então a nossa cereja aí do bolo para início já começa pela cereja do bolo, as aulas sobre globalização, e aí vocês assistam e anotem no caderno as principais ideias, tá bom? Boa semana de estudos, até lá.